Bem-vinda a mais um episódio do podcast da Poracá, onde compartilhamos pontos de vistas novos, inovadores, disruptivos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Eu sou a Thaís, estou aqui com o Guilherme. A gente trouxe o tema desse podcast hoje porque vocês perguntam muito em caixinha de pergunta, em comentários dos vídeos, em directs. São coisas... um atendimento que eu fiz recentemente também. Tem várias pessoas ultimamente trazendo esse tema sobre o medo de dar alguma coisa para o animal. Então, eu achei esse brinquedo, e se eu der ele engolir, e se eu der ele se machucar? Ou quando a gente fala de atividades bioapropriadas, a gente fala de dar caixa, de deixar destruir galho, vocês trazem muito esse questionamento também de o meu animal engole, o que eu faço? Eu não posso dar... o que vocês sugerem, enfim. Então, tanto esse medo de dar coisas para o nosso animal e ele se machucar, quanto essa questão ou medo ou animal que engole já, que vocês percebem que ele engole, a gente quer falar sobre isso e quer deixar gravado aqui para sempre poder trazer isso para vocês de uma maneira mais completa mesmo do que às vezes a gente só responder rapidinho lá, que a gente não consegue aprofundar tanto. E é um tema importantíssimo para a gente falar. Primeiro ponto que eu quero trazer sobre esse assunto é sobre o resgate da essência que a gente sempre fala. O resgate da essência é uma das coisas que está por trás do nosso conteúdo. Inclusive, se você ainda não segue a gente, segue lá, @poracá no Instagram, o link está aqui na descrição. A gente traz como uma das formas de curar emocionalmente, fisicamente os animais e até nós mesmos, essa reconexão com coisas que se perderam aí ao longo desses anos. Então, antes, quando os animais tinham mais contato com a natureza, por exemplo, isso nunca era questionado, né? Será que ele vai se machucar com um graveto? E quando a gente trouxe para essa convivência próxima, a gente acabou tirando eles desse contato com o natural e ficando com muito medo de tudo que é natural para a espécie. E a gente passou a enxergar os animais como sendo muito frágeis, né? Como se eles não tivessem essa capacidade de lidar com algo que eu sei que para você pode ser que não pareça, que o seu cachorro pode ter uma boca muito pequenininha, ele é muito fofinho, parece um bebezinho, mas ele é um animal e ele precisa ser enxergado como um animal. Lembrar que ele tem boca, ele tem dentes de um animal carnívoro, que é feito para mastigar osso. Então, primeira coisa é você lembrar disso. Mesmo que você tenha receio por ele parecer ser muito frágil, mais do que ele é você lembrar que ele é um animal e que você precisa respeitar isso. E, inclusive, a gente tem um episódio aqui, o episódio 013, sobre por que você não deve ter dó do seu animal, que vale muito a pena ouvir. Então, trazer esse resgate da essência, resgate de que ele é um animal e a gente não enxergar ele como esse ser tão frágil quanto a gente imagina. Eu acho muito legal você começar por esse aspecto assim, de que ele é um animal, né? Ele foi desenvolvido para fazer isso, ele fazia isso, né, na natureza dele, porque isso vai muito de encontro com algo que mudou o meu jeito de enxergar, na verdade, os animais, enxergar a natureza, enxergar até a nossa própria espécie humana. Porque pode parecer um papo meio filosófico, assim, né, a gente entrar nesse aspecto de como que o ser humano se enxerga perante a natureza, mas isso é fruto até de revolução industrial, dessa ciência moderna, da gente ter dominado tanto assim a tecnologia. E nós humanos, de maneira geral, eu estou realmente generalizando, não estou falando que é o meu caso ou o seu de que está aí ouvindo a gente, muito menos o da Thaís, que é até mais elevada do que eu nesse sentido. Mas nós humanos, a gente tem uma mania, né? A gente adquiriu esse hábito, às vezes, de nos colocarmos num papel de sermos a espécie inteligente, né? A espécie que é mais inteligente do que outras. E, na verdade, a gente é só mais uma espécie de animal de um sistema que é, por ele todo, muito inteligente. A natureza, por si só, é muito inteligente e nós fazemos parte disso. Os cães fazem parte disso, os gatos, cada um do seu jeitinho pertence, né, a esse sistema complexo e realmente muito inteligente que é a natureza. Só que cada um tem uma inteligência diferente, né? E é isso que a gente tem que entender e apreciar. E não só falando dos cães, assim, né? No nosso trato com todos os animais, de maneira geral, a gente passou em determinado ponto aí da história, no qual a gente foi se
desenvolvendo mesmo, como eu disse, tecnologicamente, a gente caiu num lado muito de julgar de que às vezes os animais eles tomam atitudes que possam colocar em risco deliberadamente só por eles não saberem o que estão fazendo. Então, se a gente não colocar a casinha dele no lugar que a gente acredita ser a melhor, ele não vai ter a inteligência natural de procurar o melhor abrigo para ele. Se a gente der um brinquedo que a gente julga que ao fruto daquele brinquedo possa sair um pedacinho que ele vai engolir e isso vai fazer mal para ele, a gente já vislumbra todo esse cenário negativo na nossa cabeça. E se ele comer uma grama, ele vai comer a planta tóxica e vai se matar, vai né? Se matar, a gente sempre... vai ter algum verme muito perigoso que vai gerar uma doença nele ali, sabe? Então a gente acaba indo para esse lado tanto de julgar que os animais não sabem bem o que eles estão fazendo e como a Tá falou também do medo, como rolou essa desconexão do ser humano com a natureza, tudo que remete para o lado natural, a gente acaba tendo medo. A gente tem medo de andar no mato, né? Eu teria muito mais medo de andar numa cidade, né? É muito mais perigoso e coisas ruins podem acontecer com a gente de andar numa rua de uma cidade grande, onde perigos acontecem, tem carros, tem assaltos, enfim. E na natureza a gente fica com medo de cruzar, às vezes, um animal que pode ser peçonhento, uma cobra, uma aranha, um inseto. Enfim, essa desconexão com o natural, de maneira geral, tem como um dos efeitos isso que a gente observa, né, de muitas pessoas com os cães, de temerem muito de algo ruim acontecer, coisas que deveriam ser simples e coisas que são muito boas para os animais, a gente acaba levando desse lado que pode ser perigoso. Isso, e aí, dentro disso ainda, se a gente pensar que então, cada espécie tem sua própria inteligência. E os cães, nesse caso, a inteligência deles é que eles precisam... Imagina que na natureza, como eles têm que mastigar ossos, a própria natureza dá para eles essa necessidade de roer. Então, se por algum motivo eles estão numa semana ali na natureza que eles não estão pegando presas com muitos ossos, por exemplo... Eles vão procurar coisas para roer, para seguir fortalecendo, por exemplo, a mandíbula, os dentes, para se distrair. Faz parte do comportamento natural dessa espécie. E como roer é uma necessidade, faz parte da espécie, se você não oferecer alguma coisa apropriada para o seu cão roer, o que você tem que ter medo é que ele vai achar outra coisa para roer por conta própria, e essa outra coisa sim pode ser inapropriada, pode ser perigosa, porque não é adequada ao que ele deveria. Então é um risco maior ainda, com medo de dar alguma coisa para ele roer, para ele destruir e achar que ele vai se machucar ou que ele vai engolir, você não vai suprir essa necessidade natural e aí ele vai ter que procurar o jeito dele de suprir essa necessidade, que aí sim pode ser destruindo, roendo, engolindo coisas que não são legais. Nossa, isso é ainda mais importante quando a gente fala de filhotes, né? Que costumam querer colocar tudo na boca, fazer bagunça. E as pessoas, normalmente, quando o filhote chega em casa, elas ficam muito receosas. Será que ele vai destruir as coisas? Será que ele vai mexer? E eu estava lembrando, enquanto você estava falando, justamente também de um outro atendimento que eu fiz, que era sobre um filhotinho que ele puxava a manta dele e levava para o meio do jardim, às vezes levava em cima da onde ele fazia xixi e acabava sujando. E aí o mindset, o jeito da gente olhar esses comportamentos é através desse lado natural de entender o porquê que eles fazem isso. Então, por que que um cão, ele tem a vontade de pegar algo com o incisivo, né, com a pontinha da boca, com os dentes lá da frente, e sair puxando e arrastando para algum outro lugar. A grande sacada é de entender que tem essa inteligência por trás de que a gente está falando, ele tem uma vontade de fazer isso, e só seria perigoso ou só seria bagunça caso ele não tenha algo que a gente ofereça para ele colocar em prática esse comportamento, que vai de encontro com outros, como cavar. Então, poxa, por que ele destrói o jardim? Ali é uma necessidade natural dele. Se a gente não oferece a possibilidade de fazer isso, com certeza lá na frente isso pode trazer um dano até psicológico, alguma questão de compulsão, dele realmente não conseguir expressar, e aí vai para esse lado de comportamentos que se tornam perigosos, de ingerir objetos estranhos, de destruir coisas que não era para ele ter mexido, ou coisas que você tem um apreço emocional, né? Uma decoração que ele vai lá e estraga, um pé de cadeira. Então, se a gente direciona, por exemplo, para ele roer
um brinquedo que seja agradável, adequado, uma textura que seja confortável para ele roer, tem muita probabilidade dele dar preferência a esse objeto adequado do que ele querer roer deliberadamente um pé de cadeira, ou pé de uma mesa, do sofá ou algum objeto que você possa ficar preocupado. Isso, aí a gente vai falar um pouquinho mais disso na parte de engolir, porque essa questão dos filhotes é muito importante, o quanto às vezes a gente causa esses problemas, essas dificuldades. Então, primeiro ponto importante aqui para ficar muito claro é você lembrar dessa natureza do seu animal, de que ele tem essa necessidade e de que quanto mais você oferecer as alternativas corretas, né, adequadas, seguras ou o mais seguro possível, menos chance vocês vão ter de ele procurar coisas que aí sim podem causar acidentes. Então, é fato, ele precisa roer, ele precisa destruir. Você tendo medo disso ou não. E aí é muito melhor você escolher o que ele vai roer e destruir. E é claro que engasgar, ele arrancar um pedaço, engasgar, se machucar de alguma forma, é um risco. A gente não está aqui falando que todos os seus medos são infundados, né? É um risco, assim como tudo, né? Viver, estar vivo é um risco. Porém, é um risco que a gente precisa trabalhar também. Daqui a pouco a gente vai falar como, vai te dar um direcionamento bem legal para você lidar com isso. Mas a gente precisa trabalhar isso porque se a gente ficar com esse medo, não quiser que ele corra esse risco, a gente vai acabar fazendo com que ele adoeça mentalmente, fisicamente, porque ele está vivendo com essa super proteção, não está colocando em prática os comportamentos que ele precisa, e aí ele vai ficar inseguro, vai ficar ansioso, vai ficar com distúrbios emocionais. Então, a gente precisa deixar um pouquinho esse medo de lado, dar para ele o que ele precisa para evitar que ele adoeça de outras formas. E, inclusive, o morder e o mastigar tem relação direta com memória, com a cognição, ajuda inclusive a evitar a demência, né? Então vai muito além do que o que a gente imagina, é para ele se distrair. Gastar energia. Tudo, gente, nosso organismo é perfeito, tudo que existe, ele tem um porquê, o corpo é feito para ser usado, né? Então, tenha mais medo de não dar para ele o que ele precisa, porque é uma certeza que isso vai gerar vários problemas, do que medo de dar e poder acontecer alguma coisa que é muito raro, né? Eu acho que também esse é o segundo mindset importantíssimo aí desse tópico. Falando da gente ter medo das coisas, às vezes é só uma questão de controle emocional mesmo, nossa, sim, dos humanos que estão ali, né? Dos humanos ou dos adultos, enfim, dessa parte mais responsável e consciente de que tá ali analisando do que está acontecendo. Mas realmente a gente precisa ter um pouco de sangue frio mesmo, essa inteligência emocional dos humanos, de se permitir entender o que o cão faz com determinado objeto que a gente ofereça, com determinada textura que a gente ofereça, e realmente entender se é um perigo real ou se é mais uma preocupação da nossa cabeça, desse lado às vezes até maternal, paternal, da gente cuidar de um ser, né, mais vulnerável, que passou já por coisas difíceis quando o animal foi resgatado. Enfim, a gente saber separar mesmo se é um perigo real ou se é meio que uma paranoia nossa, né, uma superproteção, e tentar ao máximo blindar de que coisas ruins aconteçam. Isso, aí a gente vai falar um pouco agora sobre engolir, que é nossa, vocês perguntam muito, e aí vamos trazer essa parte prática aí, né, dessa paranoia, medo real, o que fazer, como lidar mesmo com o seu animal no dia a dia, o que você pode fazer para vocês terem essa vida aí sem tantas preocupações. Então, todo mundo pergunta, Guilherme, meu cachorro engole, se eu der papelão ele engole, se eu der o coco, o graveto, folha, tudo que a gente sugere aí de atividades bioapropriadas, a pelúcia, ele arranca como chama? Um recheio. Um recheiozinho ali e engole. O que eu faço? Eu não posso dar nada, né? E aí vem a gente dando essas orientações e se sentem perdidas, não sabem como agir. O que você tem a dizer a respeito disso? O que você sugere para ajudar todo mundo aí? Sempre que eu ouço esses relatos, o primeiro ponto é a gente tentar fazer essa análise mais fria, sem estar tão emocionado, sem estar tão preocupado de que coisas ruins podem acontecer.
Porque tem dois caminhos para um cachorro que engole as coisas, engole mesmo, sim. Tem basicamente dois caminhos de preocupação que a gente tem que olhar para isso. Um é o caminho comportamental, se é um distúrbio de comportamento que faz com que ele engula objetos estranhos, né, coisas que não são para serem engolidas, ou para alguma questão de saúde, por exemplo, desconforto gástrico, desconforto gastrointestinal. Isso também já é provado que alguns cães buscam engolir texturas diferentes, texturas estranhas, às vezes tentando aliviar desconfortos ou acelerar a passagem de algo que está preso no intestino. Enfim, a gente não vai aqui também atestar o porquê que eles fazem isso. Mas na verdade as duas coisas geralmente estão interligadas, estão né? interligadas. Aquela coisa que veio antes o ovo ou a galinha, né? O distúrbio gástrico veio antes, a compulsão por engolir veio antes e gerou o distúrbio gástrico, né? Então é aquela coisa que tá tudo junto. Só que pela minha experiência, assim, o engolir por uma compulsão, por exemplo, é diferente do distúrbio comportamental até que eu ia falar. Tem uma questão comportamental que se chama picacismo. Isso acontece até com outras espécies, inclusive humano, que é de engolir objetos estranhos aleatoriamente. Então fala assim, poxa, eu dei um rolinho de papel higiênico para o meu cão e ele começou a engolir. Aí a minha primeira pergunta sempre é assim, mas sumiu o rolinho? Ele engoliu de você realmente não ver mais nenhum pedacinho de papelão pelo chão ou tal, ou você teve que recolher alguns destroços ali? Porque tem essa questão do picacismo, de querer engolir tudo num apetite depravado mesmo, é realmente querer botar para dentro. E tem aquela diferença entre um cão que está roendo, aí ele tira um pedacinho, ele tenta cuspir, só que fica meio grudado na língua dele, ele não sabe muito bem, ele quer continuar interagindo com o brinquedo e pum, acaba engolindo um pedacinho ou outro, e às vezes a gente até encontra no cocô ali alguns pedaços de brinquedo. Mas isso é completamente diferente de um cão onde o brinquedo some. Existem esses casos, é lógico, mas a gente não pode assumir que é o normal. O normal não é sumir, o normal é ir um ou outro pedaço para dentro, junto ali no momento que ele está interagindo com os objetos, mas isso por si só, você procurando até materiais que sejam atóxicos, ou que a gente sempre sugere fibras naturais, como papelão, né, que é celulose, ou fibra de coco e tal, isso não vai trazer nenhum grande prejuízo, né, fisiológico mesmo, nenhum problema de saúde para ele. Isso, engolir pequenos pedaços. Pode acontecer principalmente quando é filhote, então os filhotes não têm ainda tanta habilidade, eles estão ali descobrindo e faz parte do desenvolvimento deles eles terem esse momento aí. Então, observe, calma, respira, começa a observar qual que é o comportamento dele. Pode falar. Falando de filhote, até me lembrei um que é muito comum. Muitos filhotes, eles adoram destruir tapetinho higiênico. Né? E aí tem uma grande diferença, porque é um caso que eu conheci, era um Dachshund, um salsichinha, que o tapetinho higiênico literalmente sumia. Nossa. Então ele acabava engolindo todo aquele material, né? Aquele forro interno que é meio plástico, não sei exatamente do que é feito, a bordinha do tapetinho que era de plástico, a etiquetinha, tudo sumia. Isso sim é um distúrbio de comportamento muito sério a que os tutores precisam se preocupar. Agora, igual eu comentei daquele cachorrinho que pega a manta e sai puxando para o meio do quintal, se você reparar na dinâmica de movimento, assim, padrão motor que um filhote executa, de puxar uma mantinha para o meio do quintal ou de puxar um tapetinho higiênico para o meio da sala e rasgar um pedacinho ou outro e tirar um pouco da espuma ali, do recheio dele, é uma dinâmica muito parecida, que é pegar um objeto com os incisivos e sair correndo, fazendo uma festinha, e depois ele picota isso com a ponta dos dentes. Então, essa dinâmica que a gente falou que, poxa, esse é o normal, tá? Então, um pedacinho ou outro desse tapetinho que foi destruído, ou de um tecido, de um pano, enfim, que ele faz esse tipo de brincadeira acabar sendo engolido, é relativamente normal, tá? O distúrbio seria se o objeto realmente sumisse. O ideal, é lógico que não aconteça, não é que tudo bem, né? Ele engolir, assim, que faz bem, como a gente falou, as fibras naturais ou brinquedos atóxicos feitos para isso seria a melhor opção, mas
É para você entender a diferença de um distúrbio, do que seria, né, uma doença, do que é algo mais normal, que é só um animal descobrindo o mundo, assim como eu imagino que aconteça com crianças, às vezes, delas colocarem coisas na boca, nariz, né? Tem toda essa história, faz parte dessa descoberta do mundo. O que você ia falar? O que você engoliu? Eu, criança, engoli 3 moedas das grandes, assim, foi uma preocupação. Fui no médico fazer raio-x, tudo. Então, só para você diferenciar essas duas coisas. E dentro dessa diferenciação, você só vai saber observando com calma. E outra, muito importante, não leve para o pessoal, mas é algo que a gente precisa falar. Muitas vezes nós geramos esse distúrbio, essa necessidade de engolir, essa compulsão pelo nosso desespero. O animal começa a ver que quando ele está ali se divertindo, mastigando, muitos animais mastigam para cuspir. Também isso é muito importante, a gente já viu. Ele pega o papelãozinho, fica mastigando e cospe. Meio que levando pro canto da boca, né? Senão não sai, ele não tem mão para tirar da boca, né? No nosso desespero, a gente vai lá e quer arrancar dele naquela hora que tá sendo a mais gostosa para ele. E aí ele começa a falar, quando eu chego nessa parte, o humano vem aqui, tira tudo de mim. Isso aqui deve ser muito importante, então é melhor eu comer logo antes que o humano venha pegar, ou eu vou comer, vou engolir para ele não tirar isso de mim. Ele começa a ficar possessivo com aquilo e ele engole para que a gente não tire. Então, a gente acaba causando um pouco isso pelo nosso desespero de querer tirar logo, arrancar, né? Então, também respira, observa. Uma coisa muito boa, aproveite os profissionais que existem, que te ajudam, veterinário, adestrador, comportamentalista, qualquer nome, que te ajuda, filma, manda, pede a opinião, se você não tem certeza, se você não está segura, mas não se desespera e tenta arrancar, principalmente de filhote ou de cachorro que é mais ansioso, porque eles podem engolir por causa disso. Então, se precisar tirar, também tire com gentileza, ofereça outra coisa, tire ele de perto, tá? Daquele jeito que a gente sempre ensina a tirar objetos do animal para ele não ficar tão ansioso. Então essa é outro ponto importante que pode fazer com que ele engula. E aí tem, né, os distúrbios metabólicos, que pode ser gastrite, pode ser deficiência de alguma coisa, né? Animais que procuram engolir para suprir alguma necessidade do seu metabolismo. Aqui que vale comentar até de animais, a gente estava falando sobre roer, né? Uma das funções também de roer não é só um passatempo, mas os cães roem, né? Os animais que na verdade ingerem ossos de maneira geral. É super importante essa ingestão para suprir necessidades de minerais, então para a estrutura esquelética, para o funcionamento até cerebral, tem alguns minerais específicos que são muito importantes e tem uma inteligência natural por trás de várias espécies, tá? Lembrando, os animais eles não são menos inteligentes que a gente, eles têm inteligências diferentes. Em muitos casos são muito mais, São muito mais inteligentes, então tem uma inteligência natural, por exemplo, que pode estimular um cachorro, um bovino, e até humanos, às vezes, que ingerem coisas estranhas, assim, a gente não vê muita lógica em ingerir, de ingerir, por exemplo, pedras, quando eles não têm tido muito acesso a ossos para roer, de comer terra, e é muito correlacionado com essa deficiência mineral, é uma tentativa que o organismo daquele animal tá buscando para equilibrar alguma deficiência, uma exigência metabólica dele mesmo. Boa, e aí tem até um termo, né, um nome para isso que chama zoofarmacognosia, que é um animal que ele busca especificamente coisas que ele está precisando, então a planta é específica para algo que ele está precisando. E quando você vê o seu animal engolindo alguma coisa estranha, esquece a ideia de olhar e falar, nossa, que burro, eu vou tirar as pedras de perto, eu vou tirar a terra de perto, eu vou tirar essa planta de perto. A primeira coisa, lógico, tira de perto para evitar acidentes, mas não é isso não é a solução. A primeira coisa que você precisa pensar é, por que será que ele está engolindo, o que ele está precisando, vou investigar. A solução é buscar o que está por trás, não é só querer que ele pare de engolir isso.
tá? E aqui vale até a correlação com as plantas tóxicas também. Então, o que que leva um animal a comer uma planta que para ele vai fazer mal, né? E será que se eles vivessem em vida livre, eles viveriam comendo plantas que fazem mal para eles? E a resposta é não, porque em vida livre eles encontram as plantas que fazem bem para ele, que fazem parte do metabolismo ali, né? O que o corpo dele identifica como algo que vai ajudar de fato. E na maioria das espécies que se intoxicam comendo plantas que não fazem bem para elas, normalmente isso é observado nos casos onde não tem outra possibilidade. Então, o organismo de um cão, por exemplo, sente a necessidade de ingerir mais fibras, de comer um matinho, uma graminha, e não tem nada à disposição que remeta a essa estrutura, né? A estrutura física mesmo do que ele engoliria. E aí ele vai buscar algo parecido numa planta que talvez não vai fazer bem. Então, tem Ou numa fibra artificial, tecido, né? Num plástico, coisas que não faça muito sentido ele engolir. Então tem toda essa inteligência por trás, mas o que ninguém fala, né? A gente vive sempre nos meios de comunicação aí, nas redes sociais e tal. A gente vive sempre essa cultura do medo, de não faça tal coisa porque isso é perigosa. Então, um conteúdo que mostra as 10 plantas mais tóxicas para um cão, ele tem muito mais repercussão do que as 10 plantas que o seu cão mais vai gostar. Então, a gente ficar ressaltando os perigos, muitas vezes, chama mais a atenção das pessoas e nos choca mais do que se a gente só orientar para o que é o melhor a ser feito. Então, essa é a real informação que deveria ser divulgada. Se você oferecer uma abundância de plantas, de brinquedos e texturas que ele possa interagir de uma maneira segura, muito provavelmente é quase assim, eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível nessa vida, mas é muito improvável que ele vá deliberadamente comer, ingerir alguma coisa que vai fazer realmente mal. E aí tem tudo a ver até com o que eu queria falar sobre como agir, porque essa cultura do medo também faz com que a gente só queira impedir, né? Então, nesse exemplo, então eu não vou ter nenhuma planta tóxica, mas aí ele pode não ingerir planta tóxica porque ele não tem, mas ele também não tem equilíbrio emocional, não tem qualidade de vida, que é o que seria necessário você dar para ele não ingerir a planta tóxica se você tivesse. Então, ele ter as coisas à disposição e a gente garantir que ele está equilibrado, que todas as necessidades dele estão supridas, é o que faz mais sentido, ao invés de a gente só ficar com medo de tudo. E aí ele não tem nenhum problema, porque ele também não tem nem opção de engolir alguma coisa errada, porém ele tá ansioso, ele tá compulsivo, ele tá com problema gástrico, né? Mas a gente tornou a casa ali um lugar tão estéril que a única opção dele, por exemplo, é lamber a pata, né? Talvez. Então, tomar muito cuidado com isso. E aí, o que fazer dentro de tudo isso é exatamente um pouco do que o Guilherme trouxe. Então, lembrar que conhecimento é poder. Você escolher brinquedos adequados, então consulte um profissional, consulte o veterinário, agenda um atendimento só para isso, se precisar, vale a pena. Fala, olha, eu tenho um cachorro com esse perfil, eu quero dar alguma coisa para ele, eu não sei que tipo de brinquedo é seguro, tô vendo várias opções na internet, cada um fala uma coisa, o que você acha? Quais são os riscos e o que tenho que observar? Às vezes o barato sai caro, a gente quer economizar e um brinquedo que é super baratinho, pode se desfacelar em 1000 pedaços que o cachorro pode engolir e a gente investe 2 vezes o valor dele em um brinquedo que vai durar mais de ano aí, é quase indestrutível. Ou aqueles que ele vai se desfazendo em pedaços muito pequenos, quero falar para não fazer propaganda. Em pedaços muito grandes, pequenininhos, né? Que é feito para isso, que é muito mais seguro. Então, primeiro, se você está com muito medo, procura um profissional para te orientar e segue essas orientações. Ele vai te explicar, né? Espero, qual brinquedo, como dar, o que você observa, o que é esperado. Saber isso por si só, você saber o que esperar e saber como lidar já acalma muito, porque a gente fica com medo quando a gente não sabe agir, quando a gente não sabe lidar com a situação. Se você já passou dessa etapa, não tenho tanto medo assim, eu até dou algumas coisas. Fica observando qual que vai ser a interação e procura no Google, nosso melhor amigo, às vezes, mas nesse caso ele é
O que fazer se meu cão engasgar? Procura lá vídeo, orientação, primeiros socorros, pergunta para o seu veterinário. Se você souber o que fazer, isso também já vai te dar uma tranquilidade extra. Porque falar, tá, tô aqui observando, se ele engasgar eu pelo menos tenho ideia do que fazer, eu sei como agir, tá? Então você já tira uma preocupação a mais. Comecem a se empoderar mais dessas informações e de saber como agir com o seu animal, né? Então, pergunta profissional, pergunta só isso pro Google, não fica perguntando muita coisa pro Google, que ele também deixa a gente mais preocupado ainda às vezes, e pro seu veterinário, o que eu posso fazer, como que eu ajo, qual o risco de verdade, o quanto isso é muito perigoso. E por último, assim, o que eu tenho para dizer sobre isso é talvez, acho que o grande segredo para os humanos envolvidos nessa história, assim, o que a gente pode fazer quando a gente precisa tomar uma atitude. Também, mais um caso que me vem aqui, lembrança de atendimento, né? Recentemente atendi um caso de um cachorro que engolia meias. E para mim, assim, ficou um pouco evidente que ele fazia isso muito em momentos onde ele estava ocioso, onde ele não tinha muito o que fazer e quando a família talvez não estava dando tanta atenção quanto ele gostaria, né? Não digo que a família não dava atenção, era no que o cachorro queria mais atenção. E eu notei um padrão de que o cachorro simplesmente aparecia com a meia na boca e quando alguém se movimentava em direção a ele para pegar a meia dele, porque considerava perigoso esse cara, ele já tinha até passado por cirurgia para tirar coisas que ele tinha engolido, quando as pessoas tomavam a iniciativa de levantar para ir na direção dele, ele engolia rápido. Meio que de propósito para ninguém tirar dele, e ele entendeu que quando as pessoas levantam e vêm na direção dele, é para tomar o que está em posse dele, para tomar o que está na boca. Então, aqui que entra talvez o melhor conselho que a gente possa dar para quem tem cães com esse perfil, de que pegam coisas aleatórias para chamar atenção, para passar desfilando na nossa frente, fazendo uma gracinha e tal. A melhor postura que a gente pode assumir não é ir em direção ao cão, tirar algo da boca dele. Seria a gente incentivá-lo dele vir até nós, ele vir até perto da gente e trocar esse objeto que está em poder dele. Só que isso, a grande dificuldade é que exige muita inteligência emocional dos tutores, muita inteligência emocional dos humanos. Porque, naturalmente, quando a gente vê um cão que tem grande probabilidade de engolir algo que pode ser perigoso, que já passou por situações de emergência, cirurgia, com algo estranho na boca, a nossa primeira reação é baseada no medo de algo ruim acontecer, no medo dele engolir, de querer tirar aquilo dele o mais rápido possível. Só que isso vai fazer com que a gente entre nessa atitude mais, como que eu posso dizer? Drástica. Não drástica, abrupta, mas impulsiva. A gente age muito no impulso de querer livrar o perigo o mais rápido possível, quando na verdade nossa melhor atitude, mais inteligente do ponto de vista emocional, seria a gente com muito carinho fazer aquela voz mais doce, mais fofinha pro nosso cão e falar: vem pra cá, ó aqui, ó o que eu tenho pra você, mostrar um petisco pra ele talvez, para ele se sentir realmente motivado a vir até próximo da gente e a gente aos poucos ir oferecendo pedacinhos de um petisco interessante, pedacinhos da comida dele. A gente pode até oferecer algo realmente como um prêmio, mas para ele fazer essa troca, para ele soltar o que ele tem na boca, porque ele está mais interessado em pegar a recompensa que a gente está oferecendo. E aí, a partir disso, a gente deixa de reforçar essa disputa que existe na cabeça do cão, dele achar que quando ele está com algo na boca e tem um humano se aproximando, o que ele tem que fazer é garantir que esse recurso não seja perdido. Lembrando que isso não é a solução, não é para ficar só fazendo a troca, porque aí sim você vai estar reforçando, porque ele pega alguma coisa, ganha petisco. Não é a solução, é uma solução emergencial, o que fazer num caso de emergência, mas tem todo um trabalho que precisa ser feito por trás, de ensinar ele a lidar com a ansiedade, com a frustração, o solta, pegar os objetos adequados e não os que não devem. Então, tem todo um trabalho de base que fique bem claro, porque a gente pega muitos casos que falam: ah, mas eu treinei muito a troca com ele. Sim, mas não, isso não é a solução do problema. Isso é só uma atitude a ser tomada para não entrar nessa possessividade. É importante. Deixando muito claro. Não, é muito importante você dizer isso, e vale até eu contar como foi esse atendimento, porque essa instrução de como trocar
ela não foi nem passada no atendimento. Teve tanta coisa que a gente conversou sobre ansiedade, sobre estabilidade emocional desse cão, sobre como a gente favorecer uma rotina dele adequada. Repertório de comportamento, ele escolheu outros comportamentos para chamar atenção. Outras coisas e tal. A gente falou sobre isso na consulta. Esse foi o foco, esse é o trabalho a ser feito. E depois, né, eu tenho até um áudio da tutora me mandando depois, nossa, a gente conversou tanto e no final eu esqueci de perguntar assim, o que eu faço quando ele pega uma meia e vem aparecer na nossa frente com essa meia na boca, tá? E foi exatamente o que eu acabei de dizer aqui para você, que eu passei como recomendação também lá pelo WhatsApp nesse acompanhamento pós-consulta. Legal, é isso. Então, tenha em mente, resgate de essência, seu animal foi feito para roer, para destruir coisa, ele precisa disso. 2, observe, é claro que engolir, se machucar é um risco, mas você precisa conhecer e confiar um pouco mais no seu animal e começar com coisas mais adequadas. Então, se você tem dúvida, consulte um profissional, peça opinião, pergunta, aproveita, às vezes, caixinha de pergunta de Instagram, se der, se tiver como. Marca uma consulta só para isso, vale a pena você se sentir segura. Pergunta para o veterinário, pesquisa como agir, né? O primeiro socorros ali, o que eu faço se engasgar. Não tenta ficar arrancando tudo à força. E lembrar que o mercado se beneficia muito do seu medo. Então, quanto mais você tem medo de tudo, fica tentando super proteger o seu animal, você vai tirando essa inteligência natural dele, do corpo dele que a gente falou. E aí ele vai se tornando cada vez mais doente, cada vez mais dependente de medicamentos. Então, se ele não rói, você tem medo de dar uma coisa para ele roer, como eu falei, ele pode começar a lamber a pata, aí você vai no veterinário, aí ele vai indicar shampoo, vai indicar corticoide, vai ração hipoalergênica. E aí vira uma bola de neve que você acaba tendo que gastar muito mais dinheiro do que deveria, e isso se estende por muito mais tempo, e enfim, vocês conseguiram entender aí um pouco do que vira. Então, essas soluções aí que parecem as melhores, às vezes não fazem muito sentido se a gente tem uma solução tão mais simples, que é simplesmente dar para eles o que eles precisam. E aí também pensa nessa bola de neve que se ele rói pouco, aí ele fica com a boca mais fraca, e quando você vai dar alguma coisa, você vai ficar com mais medo ainda, porque, nossa, ele é tão frágil. Então, vai fortalecendo essa inteligência dele, o corpo dele e essa confiança que você tem, que vocês precisam ter no seu animal, tá? Tomara que tenha trazido muita clareza, tenha feito muito sentido, porque é extremamente importante a gente falar disso, a gente parar de ficar com tanto medo assim, né? O corpo é feito para ser usado, os nossos animais precisam ter os comportamentos deles e a gente precisa lidar com nossos medos de uma maneira melhor também, né? Se você gostou desse episódio, como uma troca para nós, por a gente estar disponibilizando esse conteúdo gratuito, compartilha ele com alguém, deixa 5 estrelas aqui na avaliação também para que ele chegue a mais pessoas. Se compartilhar no Instagram, marca lá @poracaa. E obrigada hoje por nos ouvir e ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.